Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos que amam a Escola Bíblica Dominical, eu quero falar hoje sobre a primeira epístola de João. Na primeira epístola, nós temos dois propósitos principais. João, quando escreve essa carta, ele estava querendo refutar algumas heresias que aconteceram no primeiro século e também mostrar como os cristãos deveriam viver, principalmente praticarem a santidade, a justiça e a prática do amor. Então ele foca muito bem nestas coisas. Esta primeira epístola ela tem apenas 5 capítulos, mas João defende muito bem a pessoa do Senhor Jesus como homem, alguém que teve um corpo físico, que se encarnou, como ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Naqueles dias surgiram falsos profetas, surgiram alguns pensamentos contrários à doutrina pregada pelos apóstolos, né? Surgiram aí as heresias. O que é uma heresia? Heresia é um ensinamento falso que não se sustenta pela palavra de Deus. Surgiram dois grandes problemas no primeiro século, que foi o gnosticismo e o docetismo. O docetismo surge dessa corrente filosófica do gnosticismo. E eu quero falar para você hoje nesta epístola. Fique neste vídeo até o final, se inscreva, comente, compartilhe, deixe o seu like se você gostar desse vídeo. Eu trouxe aqui dois textos importantes e eu quero compartilhar com você. Vamos lá? Olha só. Aqui estão os dois textos. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, e também a primeira carta, capítulo 4, versículo 1 a 3. Esses dois textos vai provar muito bem qual era a visão de João a respeito desta epístola. Mas se você está com a sua Bíblia aí, eu peço que você abra Evangelho de João também. Veja que Evangelho de João é do mesmo autor, só lembrando, João escreveu 5 livros no Novo Testamento, Evangelho de João, primeira carta, segunda e terceira, e assim também como o livro Apocalipse, né? 5 livros escritos por João. No Evangelho de João, ele também já começa mostrando que Jesus Cristo é Deus que se humanizou. Olha o que ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João já está mostrando que Jesus não é apenas um homem. Jesus é Deus, que estava lá no princípio. Esse princípio você pode conectar com Gênesis também. Você vai lá para Gênesis, o que a Bíblia começa dizendo? No princípio criou Deus o céu, a terra. Ele vai mostrando. E Jesus estava lá no princípio de todas as coisas. Amém? João Batista, ele chegou a declarar o seguinte: ele já existia antes de mim. Esse processo da encarnação, ele é aplicado a pessoas que já existiam. Jesus já existia, logo ele vem para a terra, ele deixa o seu lugar principal, que é o céu. Paulo fala isso, que ele esvaziou-se, né? E tomou a forma humana. É por isso que João diz, capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. João está dizendo, nós vimos. E o melhor, ele está dizendo, e o Verbo se fez carne. Aquele que já existia, aquele que fez todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas, se fez carne. E melhor, e habitou entre nós. Qual era o fundamento das heresias? Os gnósticos, eles diziam que a matéria é má. Por exemplo, o corpo, matéria é má. O espírito é bom, mas a matéria é má. Então, Jesus, como Deus, não poderia estar num corpo que é matéria, que é completamente má. Não poderia associar isso no pensamento deles. Daí surge o docetismo. Docetismo, eles diziam que Jesus não tinha um corpo.
Jesus aparentava ter um corpo, parecia que era um corpo, mas não era um corpo real. Então eles pregavam isso. Jesus não tem um corpo físico. Ele parece que tem, mas não é. Não é real o corpo de Jesus. E isso trouxe uma série de problemas para a igreja primitiva. Então os apóstolos tiveram que ensinar refutando esses ensinamentos contrários, e João, nesta epístola, ele está defendendo com muita clareza a pessoa do Senhor Jesus, que Jesus tinha um corpo, que o Verbo se encarnou e habitou entre nós. Vamos para a leitura que João nos apresenta. Olha só, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1 a 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. Então você percebe que João está defendendo a doutrina da cristologia, da humanização do Senhor Jesus, e ele diz: vocês precisam ter comunhão com o Pai e com o nosso Senhor Jesus. Ele está dizendo: Jesus é real, ele esteve conosco, nós tocamos nele, nós vimos com os nossos próprios olhos. Amém? E você acredita no Senhor Jesus Cristo, assim como João está dizendo? Vamos para o outro texto que João nos apresenta, capítulo 4, onde ele fala sobre os falsos profetas. Olha o que ele diz para nós. Observe. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Então, naqueles dias, surgiram falsos pregadores dizendo que Jesus não veio em carne. Então, João está dizendo: não acreditem. Esses pregadores, esses falsos profetas, eles não têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, ele confessa, ele prega, ele declara que Jesus Cristo veio em carne. Então, essa é a doutrina principal na carta de João, no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus amados, em nossos dias, tem muitas outras heresias. Tem surgido várias heresias, principalmente a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Mas que nós possamos estar com base na palavra, refutando todas essas heresias, essas pregações contrárias à verdadeira doutrina. E você crê, como pregou o apóstolo João, que Jesus Cristo veio em carne, habitou entre nós, que Jesus Cristo morreu por nós, ressuscitou, está vivo, está no céu à direita de Deus? Amém? Eu creio. E o mais importante, ele promete que um dia vem nos buscar para estarmos com ele para todo sempre. Que Deus abençoe sua vida, que você esteja fundamentado nesta palavra e continue anunciando a palavra do Senhor. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu comentário, o seu like, compartilhe com outro amigo e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.